Olá, meus irmãos. Chegamos então à nossa segunda parte do nosso panorama do Novo Testamento, com concentração nos Evangelhos. E agora trabalhar um pouco mais sobre o ambiente religioso e também filosófico. Quando nós pensamos no ambiente religioso e filosófico, automaticamente o que vem à nossa memória é a mitologia grega. Dentro da mitologia grega, o deus supremo do panteão era Zeus. Mas segundo a mitologia grega, Zeus ele foi filho de Cronos, Cronos que era um titã. Cronos ele tinha como hábito comer e devorar os próprios filhos. Então, a mãe de Zeus, ela engana Cronos, entregando para Cronos um pedaço de pedra, dizendo ser então Zeus. Cronos então devora aquele pedaço de pedra e Zeus, consequentemente, permanece vivo. Só que dentro da perspectiva mitológica grega, Zeus ele não foi o único filho que Cronos não conseguiu então devorar. Juntamente com outros irmãos como Poseidon e Hades, eles dão um golpe no pai, que no caso Cronos, ficando então Zeus como o dominador da expressão máxima, consequentemente Poseidon dos mares e Hades como o submundo. Então Zeus ele passa a governar o céu, essa é a ideia mesmo. Então Zeus ele passa a governar os céus, Poseidon os mares e Hades o submundo. Então os deuses eles possuíam a sua capital, que era chamado, segundo a mitologia, tá? O Monte Olimpo, que ficava na Grécia. Dentro dos deuses gregos, um dos mais conhecidos era Apolo. Então existia também o oráculo de Delfos, que ficava numa cidade grega, um templo dedicado a Apolo, que sempre que eles fossem buscar as orientações de Apolo, eles consultavam as sacerdotisas que ficavam em cima de tripés, em cima de uma abertura numa montanha, numa rocha, que elas ficavam inalando aqueles vapores e automaticamente elas entravam em transe. E ao entrar em transe, elas murmuravam palavras que de maneira muito vaga havia a interpretação daquelas palavras das sacerdotisas, buscando então e orientando assim os seus adoradores. É importante dizer que estas jovens elas morriam muito cedo por conta dos vapores que elas inalavam, que eram vapores tóxicos. Mas dentro da mitologia grega, uma coisa que chamava bastante atenção é que os deuses gregos eles eram superiores sim aos homens em relação à inteligência, em relação à imortalidade, mas não em relação à moralidade. Motivo tal que era muito comum os deuses virem até a Terra para manter relação sexual com as mulheres, nascendo a partir daí os semideuses. E aqui é interessante que o cristianismo ele encontra uma porta aberta para divulgar uma verdade, divulgar uma notícia que era diferente do que estava sendo anunciado. Enquanto os deuses gregos eles eram imortais, eles eram inteligentes, mas eles eram ao mesmo tempo imorais. Então surge o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é inteligente, que é imortal, mas também que possui um posicionamento de moralidade não visto até então por parte do panteão grego. Isso foi um caminho, portas abertas para anunciar a palavra de salvação, anunciar a palavra ou evangelizar. Então estava sendo apresentado um Deus que, digamos assim, é igual aos deuses gregos, com uma diferença, com um princípio de moralidade inestimável, um princípio de moralidade que não era manchado, um princípio de moralidade, então, que este Deus não se relacionava de maneira errada, de maneira devassa e de maneira pecadora. Dentro da religião oficial do Império Romano, nós temos então uma mescla da mitologia grega com a identificação com os deuses também, os deuses romanos. Então aqui essa religião oficial de Roma, ela foi uma fusão, foi uma mistura das divindades romanas que vieram a identificar-se
com os gregos, tá? Então é por isso que às vezes Zeus é chamado de Júpiter, o Júpiter é chamado de Zeus e assim sucessivamente. Dentro ainda, ou falando um pouco mais da religião oficial de Roma, foi estabelecido também por Roma a adoração ao imperador. O imperador romano, depois de morto, é importante dizer isso, depois de morto ele era proclamado Deus. Só que alguns imperadores, ainda em vida, abraçaram esse título de divindade, ainda enquanto eles estavam em vida. Um deles foi o que o apóstolo João precisou enfrentar, que no caso foi Domiciano, que se autoproclamou Deus e exigiu que João, o apóstolo João, o adorasse. João então não o adora, ou João então não se prostra diante deste imperador, e ele é mandado consequentemente para a ilha de Patmos sofrer como um criminoso. Existia muito misticismo dentro da religião empregado também por Roma. Há o emprego de fórmulas mágicas, consultas de horóscopos, consultas de oráculos, presságios, predições, o voo de pássaros, movimento do azeite, enfim, uma série de situações que era muito repleta de misticismo. Esse misticismo ele é muito comum no primeiro século, essas religiões de mistério, religiões supersticiosas, religiões de sincretismo. Existia, queridos, para vocês terem uma ideia, a superstição que as palavras certas, a postura correta, a forma de objetos corretos, isso dava autoridade na prática do exorcismo. E aí é interessante que quando Cristo ele também se apresenta como aquele que tem autoridade sobre os demônios, ele não utiliza um padrão. Se vocês perceberem, dentro dos evangelhos, já que estamos falando deles, Cristo sempre que tem um encontro ou um embate com essas entidades demoníacas, quando Cristo vai exercer sua autoridade para exorcizar, ele não tem um padrão. Ele dá ordem e as coisas acontecem. Ele não utiliza objetos mágicos, ele não utiliza movimentos mágicos, palavras mágicas, como eram coisas comuns do primeiro século. E aí automaticamente eu posso imaginar que isso também caracterizava como algo diferente, como algo estranho, algo que não era visto até o momento, porque o que nós temos é a apresentação do Cristo como aquele de fato que tem autoridade. Eu chamo a atenção quando Cristo vai exorcizar o endemoniado gadareno, que ele faz aquela pergunta, que há uma afirmativa por parte do demônio que nós somos legião. Meus irmãos, aquele termo legião era um termo utilizado no campo de batalha. Então, quando os demônios se apresentam como legião, eles não estão meramente querendo demonstrar ou querendo apresentar a quantidade deles, mas eles estão querendo, de alguma maneira, intimidar o Filho de Deus, ou até chamá-lo para o confronto. É como se eles estivessem dizendo: tu estás sozinho, nós aqui somos um exército. Tu estás de fato preparado para nos enfrentar? Tu estás de fato preparado para nos confrontar? E aí Cristo, de maneira maravilhosa, exerce sua autoridade. Aqueles demônios, então, eles vão para os porcos, tá? E aquele homem, ele fica perfeitamente curado, ele fica são exatamente de toda aquela vida que ele já levava. Então, a afirmativa que nós somos legião, isso aqui não era para demonstrar quantidade, mas para intimidar Cristo de alguma maneira. E Cristo, diferente da superstição, diferente do sincretismo, diferente do misticismo, diferente dos pagãos, ele simplesmente utiliza sua autoridade. Esta prática de misticismo, esta prática de sincretismo, esta prática de mistura, queridos, as prateleiras de ídolos existentes na residência eram entulhadas. Muitas pessoas utilizavam estátuas ou imagens de aves, de cães, de touro, crocodilo, besouro e demais criaturas. Tanto é que no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 22, versículo 23, nós temos o confronto do apóstolo Paulo, diz: olha, o que vocês estão adorando era adorando ao Deus desconhecido. Porque o que era feito? Eles reservavam um espaço para que qualquer viajante pudesse apresentar a sua divindade. E quando Paulo chega, ele vê um local com a inscrição embaixo, né, o Deus desconhecido. Então é como se eles estivessem dizendo isso: olha, qualquer pessoa pode chegar e depositar a sua divindade, que nós vamos abraçar qualquer uma. O importante era abraçar, o importante era seguir.
independente de qual divindade estivesse seguindo. Paulo, naquele contexto, então ele aproveita a oportunidade para apresentar o verdadeiro Deus. Então nós temos uma configuração de religião dentro do Novo Testamento, dentro dos Evangelhos, que é repleta de misticismo, é repleta de superstição, é repleta da apresentação de deuses que são imorais. Então Cristo, ele acha e ele encontra um terreno fértil para poder fazer um anúncio, para poder apresentar, para poder ensinar o que é viver de maneira correta, para poder ensinar o que é viver de maneira não imoral, mas de maneira moral, segundo os seus princípios. Dentro desta configuração também do Novo Testamento, nós temos alguns sistemas filosóficos, como por exemplo os epicureus. Os epicureus eles pensavam exatamente na busca para o prazer. Não necessariamente, queridos, a ideia do prazer sensual, da ideia do prazer do corpo, mas a ideia do sumo bem da vida. O sistema era alcançar o prazer, o sistema era alcançar uma vida serena, totalmente desprendida de qualquer tipo de algo que pudesse trazer desconforto, que pudesse trazer uma certa inquietação. Nós temos também o estoicismo ou os estoicos. Diferente dos epicureus, eles buscavam a salvação ou buscavam a compreensão a partir da razão, a razão do universo. O objetivo era que o homem fosse feliz no momento em que ele conseguisse encontrar o desprendimento claro desta situação de irracionalidade e encontrar uma visão racional de todos os acontecimentos. E aí, quando nós temos também no livro de Atos, nós temos mais uma vez Atos 17 e 18, o texto dizendo: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses, de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então essa visão que é anunciada para eles era uma visão estranha. Então sempre que vocês observarem esses dois termos, epicureus ou estoicos, está sendo feito menção a sistemas filosóficos. Nós temos também outros dois que talvez não seja tão conhecido assim, que são os cínicos e são os céticos. O primeiro deles afirma uma vida simples, uma vida desprendida de conforto, desprendida de privilégio social, desprendida de qualquer tipo de holofote. E já o próximo, né, que são os céticos, eles eram de certa forma relativistas, tanto que seus seguidores abandonaram qualquer tipo de crença absoluta e sucumbiam à dúvida, sucumbiam à conformidade de costumes que de fato fossem reinantes. Dentro do judaísmo, nós encontramos uma série de documentos que eles nos ajudam a entender alguns acontecimentos dos evangelhos. O primeiro documento, e com certeza o documento mais importante, é o Antigo Testamento em hebraico. Então, esse aqui é o documento principal, é o documento majoritário que eles utilizavam. Mas eles utilizavam também muito a Septuaginta. O que era a Septuaginta? O que foi a Septuaginta? A Septuaginta, meus irmãos, ela foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Eu sei que num primeiro momento você pode estar pensando, mas Adriana, a Septuaginta era utilizada no Novo Testamento? Sim, meus irmãos, porque tal versão ela foi produzida, ela foi escrita mais ou menos ali em torno de 200 a 300 anos antes de Cristo. A Septuaginta ela surge naquilo que é chamado de período interbíblico, ou período intertestamentário, ou seja, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Surge esta tradução. Ela surge por conta dos Ptolomeus. Os Ptolomeus eles dominaram a Palestina durante este período e os judeus gozaram, de certa forma, de um momento de tranquilidade neste período em que os Ptolomeus eles estavam tomando de conta ou estavam controlando a Palestina. Foi neste momento que há um acordo entre os judeus para que eles pudessem então produzir um documento referente ao Antigo Testamento, só que não em hebraico, mas em grego. O autor de Hebreus, irmãos, ele usa boa parte das suas citações com referência na Septuaginta. Por isso que é importante tomarmos muito cuidado sempre que estivermos estudando um livro do Novo Testamento e perceber se ele está fazendo uso da Septuaginta ou de fato do texto hebraico. Porque se ele estiver fazendo uso da Septuaginta, nós vamos ter dois trabalhos.
ou talvez até 3. Quais são eles? Nós temos que entender o porquê que aquela referência está sendo citada, como aquela referência, então, ela foi traduzida do hebraico para o grego, e fazer um serviço de retorno ainda maior, porque precisamos voltar para o texto em hebraico. Imagine que é a citação de uma citação, é uma tradução de uma tradução. Por isso é muito importante tomarmos cuidado. Mas não esqueça, a Septuaginta nada mais é do que a tradução do Antigo Testamento hebraico para o Novo Testamento grego. Nós temos outros tipos de escritos judaicos, que são os targums. Os targums são comentários em aramaico do Antigo Testamento. Então, os targums eram uma tradução interpretativa, posso dizer assim, de várias porções do Antigo Testamento que continham, sim, material tradicional, material interpretativo, mas acontecia muito, irmãos, desses targums eles conterem a opinião dos seus intérpretes. Então, são judeus traduzindo o Antigo Testamento, só que há uma tradução do Antigo Testamento que foi em grego para o aramaico, e nestas, não é nem tradução, perdão, um comentário, tá? São comentários do Antigo Testamento, só que em aramaico. E ao comentar, eles não deixam de impor, impressionar e apresentar também as suas opiniões. Mas os judeus utilizavam estes targums. Existiam também os apócrifos, que são materiais ou documentos tidos como não canônicos, são documentos que surgem no período interbíblico também, o período intertestamentário, são escritos em hebraico, escritos em aramaico, escritos também em grego, datados deste período interbíblico. Então são aqueles que são chamados de os livros apócrifos do Antigo Testamento. Eles vão apresentar história, apresentar ficção, apresentar literatura. Só que muitos judeus não abraçavam estes documentos como, de fato, documentos confiáveis, pelo fato de conterem uma série de informações adicionais. Alguns judeus também utilizavam aquilo que é nomeado como os pseudepígrafos. O que é um pseudepígrafo? Um pseudepígrafo, pelo próprio nome, é a ideia de um falso escrito. É a ideia de uma pessoa escrever e nomear ou dar nome ao seu documento como se fosse uma outra pessoa famosa. O objetivo, então, era que o seu documento, aquilo que ele escreveu, pudesse circular. Deixa eu tentar citar um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Imagine que eu escrevo algo e o que eu preciso fazer para que o meu documento ele circule nas igrejas. Eu acabava intitulando o meu documento do nome de uma pessoa famosa. Então, não foi fulano de tal que escreveu, fui eu. Mas para que o meu documento ele circulasse, ele recebia, recebia o nome de uma outra pessoa como escrito. É por isso que é pseudepígrafos ou falsos escritos. Os judeus também utilizavam o Talmud. O Talmud é o que vai apresentar grandes complicações nos confrontos que Cristo tem em alguns textos. Porque o Talmud eram registros da tradição oral. Então, os rabinos, eles tinham as suas tradições de maneira oralizada, eles utilizavam isso, começaram a registrar isso, e isso foi ganhando muito força na própria história dos judeus. Quando nós chegamos nos evangelhos, nós temos, por exemplo, no evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 2, versículo 3, diz o seguinte: e vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí vem o comentário de Marcos. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Se vocês perceberem esse texto de Marcos capítulo 7, nós temos então uma acusação em relação aos discípulos de Cristo, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Mas o próprio texto diz que eles estão seguindo a tradição dos anciãos, que é o registro da tradição oral, tradições oralizadas. Não existe nada na lei de Moisés que afirme que comer sem lavar as mãos é pecado. Não existe. Isso foi acrescentado ao longo da própria história dos judeus, este acréscimo. Então, isso que era o Talmud, um registro oralizado. No primeiro momento, eles utilizavam este registro só de cunho oral, mas isso passou então a ganhar o seu registro. É importante chamar a atenção para alguns grupos
que nós encontramos nos evangelhos. Grupos judeus, tá? Que eles aparecem com muita força nos evangelhos. Nós temos o grupo mais conhecido de todos, que eram os fariseus. Os fariseus, então, irmãos, eles aceitavam todo o Antigo Testamento e também aceitavam a lei moral, a lei oral, tá? Eles também acreditavam que a observância total da lei os faziam justos diante de Deus, faziam tão justos que eles tentavam seguir ao pé da letra e não abriam mão desse tipo de posicionamento. Então eles entendiam que eles deveriam evitar alguns grupos que eles intitulavam talvez de pecadores e publicanos. Os fariseus, com certeza, eles faziam parte da maior facção religiosa que existia entre os judeus. Eles não eram os mais extremados, mas com certeza era a maior de todas. Eles observavam cuidadosamente todas as leis rabínicas, tanto quanto as de Moisés. Eles eram tão extremados, irmãos, em relação ao rigor da lei, que ao mesmo tempo que eles eram rigorosos, eles buscavam meios de burlar a lei que eles mesmos haviam estabelecido. Existia uma lei estabelecida pelos fariseus, né, pelos doutores da lei. Eu vou já falar um pouquinho melhor disso, mas no primeiro momento eu vou chamá-los de fariseus. Havia uma lei que dizia que se uma casa estivesse pegando fogo no sábado, o morador da casa, o dono da casa, não poderia entrar na casa para sair carregando as suas roupas, porque isto configurava trabalho. Então o que eles faziam para quebrar esta lei e saírem ilesos, digamos, de uma lei que eles quebravam? Então, se a casa de um fariseu estivesse pegando fogo no dia de sábado, ele entrava e vestia todas as peças de roupa. Observem bem, ele não saiu carregando, mas ele saiu vestido. Ele saía e dizia: não, eu não trabalhei, porque eu não estou carregando a roupa, eu estou vestindo a minha roupa. Mas aí, se vocês perceberem, a ideia de um jeitinho, de uma maneira de poder burlar a lei. Um outro grupo que aparece no Novo Testamento, que é um grupo judeu, são os saduceus. Aí aqui sim, aqui nós entramos então num grupo que era muito mais extremado do que os próprios fariseus. Os saduceus, então, eles aceitavam só os 5 primeiros livros do Pentateuco. Eles rejeitavam a lei oral, diferente dos fariseus, e, consequentemente, não acreditavam em milagres, anjos e ressurreição dos mortos. Queridos, é aí que me chama a atenção para um texto que é muito interessante em relação ao relacionamento deles com Cristo. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 27, mostra como os saduceus vieram confrontar Cristo. Esse texto ele surge posterior à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que Jesus vem e expulsa os cambistas. Então Jesus tem uma série de confrontos em relação a determinados grupos. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o grupo dos saduceus. Anotem isso. Eles não acreditavam em milagres, anjo e ressurreição dos mortos. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês me acompanhem. O versículo 18 diz: então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele de quem? De Cristo, e perguntaram-lhe dizendo: mestre, só que eles estão sendo sarcásticos, tá? Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Eles estão fazendo menção à lei do levirato. Isso tem no Antigo Testamento. O que a lei do levirato ela permitia? Se o marido morresse sem deixar descendência, a mulher poderia casar com seu irmão para que eles tivessem a descendência. Então eles estão fazendo o uso da lei. Mas aí o versículo 20 continua. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. Versículo 22. E tornaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a
tiveram por mulher. Se vocês perceberem, essa pergunta deles, irmãos, ela é uma pergunta extremamente maldosa. Eles não acreditavam na ressurreição. Então por que eles perguntam no versículo 23? Na ressurreição ela vai ser de quem? Aí o texto continua quando Jesus responde para eles o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as escrituras nem o poder de Deus? Jesus aqui responde para eles da seguinte maneira: primeiro erro de vocês. Vocês dizem que conhecem o Pentateuco, vocês dizem que conhecem as Escrituras, mas vocês não conhecem, porque Jesus está dizendo, a lei do levirato não deve ser utilizada como vocês estão utilizando. Isso aqui é o primeiro erro de vocês. O segundo erro de vocês, vocês não sabeis as Escrituras e nem o poder de Deus. O segundo erro de vocês é que vocês não acreditam em milagres, não acreditam em ressurreição. Como vocês me veem fazer esse tipo de pergunta? Então, se vocês perceberem, Jesus está refutando o posicionamento deles. Vocês se advogam de serem conhecedores da lei, mas na realidade vocês não conhecem a lei, porque vocês estão utilizando a lei de levirato de maneira errada e nem acreditam no poder de Deus, porque vocês não acreditam na ressurreição. Aí no versículo 25, Jesus arrebenta com tudo. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Eles não acreditavam também em anjos. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele responde à altura diante de um grupo, ele refuta à altura um grupo que não acreditava em tais verdades. Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em milagres e não acreditavam em anjos. A resposta de Jesus, ela vem e destrói esse sistema doutrinário que os saduceus eles seguiam. Isso aqui é interessante para mantermos talvez outros diálogos em um outro momento, mas eu preciso caminhar um pouco mais para falar dos demais grupos. Nós temos o próximo grupo que são os essênios. Os essênios eles viviam geralmente de maneira isolada, eles tal como os fariseus, tá? Eles também surgiram no período interbíblico. Então, os fariseus, os essênios, os saduceus, são grupos que surgiram no período interbíblico. Eles não estão presentes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento eles aparecem com muita força. Eles surgem por conta da revolta dos Macabeus, que foram grupos de judeus que tentaram continuar mantendo a estabilidade dentro de Jerusalém, dentro da Palestina. Mas estes grupos, depois que eles reconquistaram a Palestina das mãos dos Seleucidas, que no caso Antíoco Epifânio, eles começaram a se fragmentar e rachas e brigas e assim sucessivamente. Então, os essênios, os saduceus e os fariseus, eles surgiram no período interbíblico. Os essênios, então, eles viviam isolados, eles viviam no deserto, eles vestiam roupas brancas, eles não casavam e praticavam a purificação antes de comer. Para fazer parte de tal grupo, o indivíduo ele deveria obrigatoriamente ser entregue na infância. Eles eram também muito mais meticulosos em relação ao seu legalismo do que os fariseus. É por isso que eu digo que os fariseus, o fariseu não era o pior grupo, era o maior grupo, era a maior facção. Mas nós temos outros grupos que de fato eles eram muito mais radicais. Um outro grupo que aparece entre os judeus eram os escribas, só que ser escriba não era necessariamente um partido, nem político, nem religioso, mas ser um escriba era uma profissão. Então o indivíduo ele poderia ser fariseu e escriba, ele poderia ser saduceu e escriba, mas isso aqui é legal porque os fariseus eles faziam questão que os seguidores do farisaísmo eles fossem escribas, porque isso dava respaldo para os fariseus em defender as suas leis, em defender o seu posicionamento. Porque o escriba ele era o doutor da lei, era alguém que se preparava aos 14 anos e só passava a legislar a partir dos 40. Eles representavam, então, eles eram os responsáveis por essa tradição dos anciãos, a tradição oral. Eram também chamados de doutor ou mestres da lei. Segundo uma tradição, os escribas eles surgiram no Antigo Testamento com Esdras. Esdras então estabelece uma escola para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse instruir as pessoas a serem intérpretes da lei. Então existe uma grande possibilidade de tal profissão de fato ter surgido com Esdras. Acabei de apresentar aqui para vocês alguns grupos e aí nós temos
Por exemplo, também um outro que já não é de inclinação religiosa, mas é de inclinação política, que são os herodianos. Os herodianos, eles apoiavam incondicionalmente a dinastia herodiana. Eles buscavam, então, manter a condição política existente. Um outro grupo que aparece também, meus irmãos, eram os zelotes. Os zelotes, eles eram ultranacionalistas, eles lutavam pela liberdade política de Israel. Diferente dos herodianos, os zelotes, eles não eram adeptos, não eram defensores do regime, né, de Herodes. Eles eram exatamente o oposto. Eles geralmente andavam armados, o objetivo deles era um desprezo total em relação ao governo de Roma e defendiam o uso, a força, para montar o seu sistema político. Então, vi aqui com vocês como alguns grupos, como os fariseus, surgiram no período interbíblico, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios e também os escribas. Queridos, os fariseus e os herodianos, eles não se davam bem. Eles eram, digamos que, inimigos. Porque os herodianos, eles queriam a todo custo que manter o sistema governamental da época. Os zelotes, eles não queriam. São grupos de judeus, tá? É muito importante deixar isso muito claro. São grupos de judeus. E aí, quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 4, 5 e versículo 6, que nós temos Cristo curando um homem num dia de sábado na sinagoga, Jesus então faz uma pergunta. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a, e a mão do homem foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam com os herodianos contra ele quem? Contra Cristo, em como tirar a vida de Cristo. Olha a sacada dos fariseus. Os fariseus tinham ódio de Jesus, mas eles não poderiam aplicar a pena de morte a Cristo. Então eles recorreram aos herodianos, que eram inimigos deles, por saber que os herodianos estavam perto de Herodes. Então eles dizem assim, não, esse aqui é o caminho. Se nós chegarmos até os herodianos, ele vai levar a nossa causa lá para cima, ele vai levar a nossa causa, ele vai defender a nossa causa, e aí vamos conseguir exterminar este homem. Mas eles eram inimigos. Mas aí eu chamo a atenção para uma outra informação dentro do versículo, que é o versículo de número 4, quando Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que eles estavam planejando? Matar Jesus. Quando Jesus faz esta pergunta, meus irmãos, Jesus está sondando a motivação e o coração daquele grupo dos fariseus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês estão aqui para tramar, para me matar. Vocês estão aqui tramando tirar a minha própria vida, a tal ponto que vocês são capazes de fazer aliança com um grupo que vocês odeiam, que são os herodianos. Irmãos, trabalhar a palavra de Deus, ela é fantástica, é fenomenal. Mas é importante estabelecer, então, costuras que possam ser costuras muito bem estabelecidas, tá? Dentro do judaísmo, existia aquilo que é chamado o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era um tribunal local. Existiam vários tribunais locais. É como se fossem delegacias dos judeus. Eles julgavam, eles legislavam, eles avaliavam as situações, mas existia também o tribunal que era o Supremo Sinédrio, que ficava em Jerusalém. Quando o Sinédrio, aqueles judeus, eles vão prender o Cristo, eles cometem, meus irmãos, uma série de ilegalidade. Primeira ilegalidade que o Sinédrio fez na prisão de Cristo. Eles não prendiam ninguém à noite. Eles tinham isso como uma irregularidade. O que foi que eles fizeram com Cristo? Aplicaram a prisão ou foram até Cristo, de fato, à noite. A segunda ilegalidade que eles cometeram é que todo acusado deveria ser levado para o Sinédrio.
ele deveria ser julgado lá no Sinédrio, neste tribunal, neste local. Mas Cristo foi levado para onde? Para a casa do sumo sacerdote. Então, é uma série de irregularidades que eles vão cometendo. Aqui não interessa, o objetivo, então, é tentar prender o Cristo. É claro, meus irmãos, eu sei, eu entendo que existe o plano de Deus, existe a ação de Deus, eu compreendo isso, existe a ação maravilhosa de Deus, conduzir o seu filho para a coroação por meio da cruz, eu entendo. Mas nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva humana, digamos que uma perspectiva judicial. O Sinédrio ele não poderia prender ninguém à noite, prender o Cristo. Todos aqueles que eles prendessem, todos os acusados, eles deveriam levar para o Sinédrio, o local próprio de julgamento. Eles levaram para a casa do sumo sacerdote. A terceira irregularidade que eles cometeram é que qualquer denúncia formalizada em relação a algum acusado deveria ser feito no mínimo por 2 homens. Quem foi que fez a denúncia? Simplesmente Judas. Só Judas foi. Só Judas que fez esta denúncia. Só Judas que disse, vamos lá que eu vou mostrar para vocês quem foi e o que ele está fazendo. Uma quarta irregularidade que eles cometeram é que todo acusado ele possuía pelo menos 3 dias para formalizar a sua defesa e encontrar também alguém que o pudesse defender. Então isso era prática. Todo acusado ele tinha lá 3 dias de ficar observando, formalizar a sua defesa, procurar um advogado de defesa, procurar alguém que o defendesse. Com Cristo não aconteceu. Percebam? Prenderam Cristo à noite, levaram para a casa do sacerdote, do sumo sacerdote, aceitaram uma denúncia, não deram tempo para que Cristo estabelecesse a sua defesa. A quinta irregularidade que eles deram é que qualquer testemunha deveria falar exclusivamente a verdade. Qualquer testemunha, sendo submetida ao apedrejamento em caso de mentiras. Quando nós lemos os evangelhos, que as testemunhas testemunharam falsamente contra o Cristo. Eles sabiam dessa acusação falsa? Sabiam. Eles eram conscientes disso, mas ainda assim eles aceitaram. A sexta irregularidade, existia uma ordem, queridos, no processo que Roma deveria julgar, mas eles logo na sequência, eles prendem o Cristo à noite, dão a sentença, o Cristo na própria noite, e de manhã cedo eles já querem levar para que Roma já mande a sentença, para que Roma já bata a sentença. Existia um processo para que um procedimento para que o processo chegasse até Roma, mas eles têm pressa em relação a isso. E a sétima irregularidade é a pressão que eles fizeram para que Barrabás fosse solto. É importante dizer que Barrabás oferecia sim perigos para Roma, o Cristo não. Então nós temos uma série de irregularidades cometida pelo Sinédrio, um tribunal que deveria julgar e legislar com justiça. Eles não fizeram nenhum dos passos de maneira legal em relação ao Cristo. Entendam bem, eu sei que tem ação soberana de Deus, que Cristo deveria caminhar para a cruz. Não estou abafando, não estou diminuindo o caso da mão soberana do nosso Deus. Eu quero então fechar o nosso estudo com uma citação que diz o seguinte: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus, do João Calvino. Pois bem, meus irmãos, então aqui eu fecho com vocês a nossa segunda parte do nossa perspectiva, o panorama bíblico, tendo os evangelhos como a nossa figura central. Espero sinceramente que você seja ricamente abençoado e sirva como fonte de pesquisa para você em algum momento. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Até a próxima e tchau, tchau.